Senhor. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por podermos estar mais uma vez aqui na presença dEle, agradecendo ao nosso Senhor por esse dia. Senhor, Deus e meu Pai, Jesus querido, neste momento, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Já quero te agradecer, Senhor, por esse culto, Senhor, que iremos iniciar, Senhor. Senhor, que tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Que tu venha abençoar todos os irmãos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão por chegar, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmo 122. É um salmo bastante conhecido, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Nesses tempos que temos vivido, tempos difíceis, né? E é muito bom quando nós temos esse tempo de podermos vir para a casa do Senhor com alegria. E de quando recebemos esse convite, sentir essa alegria no nosso coração. E esse salmo diz isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Vamos na igreja hoje? Vamos embora? Então, que essa seja a alegria do nosso coração, de estarmos felizes de estar aqui na casa do Senhor. E eu peço aos irmãos que puderem, se coloquem de pé, vamos louvar ao Senhor usando nossas palmas, com bastante alegria, com louvor que diz, fico feliz em vir para casa. Vocês que puderem, que quiserem, podem usar suas palmas.
nós que estamos aqui nessa noite pegasse o microfone e falasse assim: o que você tem que agradecer ao Senhor? Eu acho que cada um que está aqui nessa noite, nessa tarde, tem um motivo. Mas eu queria agradecer por isso. Tem muito motivo para agradecer. Eu estava falando o ano que passou, eu estava conversando com os irmãos, estava falando, se eu chegar ao dia 31 de dezembro e eu estiver ainda com saúde, com vida, eu só tenho que agradecer a Deus. Porque, verdadeiramente, é o que diz aquele versículo: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não será atingido. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Porque essa pandemia que se iniciou que teve início no ano passado, assim, para nossa casa não foi muito fácil. Nós tivemos em isolamento em termos, a igreja fechada, mas a gente estava numa correria louca e era em termos que a gente, você sabe que em termos a gente não é convidado. A gente vai, desde o momento que você recebe a notícia: ó, estou te avisando que fulano faleceu, se você vai comunicar, é porque a pessoa quer que você vá. Então, Léo fez assim, várias cerimônias fúnebres, e no auge da pandemia, e a gente junto, porque a gente não podia deixar as famílias simplesmente, não, é Covid, a gente não vai. Então, para a gente não foi muito fácil, não. Socorre um aqui, socorre outro ali, mas o Senhor nos deu graça. E assim, é por isso que eu digo, é como esse versículo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu também, se acontecer esse ano que inicia, se o Senhor permitir que a gente pegue esse vírus, é Deus no controle sempre. Então nós vamos louvar agora com louvor, temos muito para agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, amém? O Senhor se lembrou de você, amém? Então vamos adorar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Eu
aqui, Senhor, e sabemos, Senhor, que sobre a vida dos teus servos, Senhor, não vale encantamento, Senhor, não vale palavras de maldição, Senhor, porque Tu és um Deus que guarda, que protege, Senhor. E nessa noite nós vamos louvar ao Senhor com o louvor que diz: Jeová o teu cavaleiro, amém? Jeová o teu cavaleiro, vamos louvar o Senhor com alegria, em nome de Jesus.
quis adorar que o Senhor é dono mesmo de tudo, põe em fileira os astros do céu e chama pelo nome. Uma parte desse louvor diz: vou te adorar, vou me prostrar. E que nessa noite, sempre na sua casa, você possa adorar o Senhor, prostrar-se, se prostrar diante do Senhor. Porque às vezes a gente tem na nossa mente, não só adora o Senhor, louvor, só como toda a igreja. Então às vezes você pode botar lá o louvor que você gosta, a rádio que você gosta, e se acabar, e se jogar. E aí você sentir a presença de Deus. Mas nessa noite aqui você está diante do Rei. Aproveita, adore, se prostre e fale para Ele que você está precisando. Se você estiver só agradecer, vamos só agradecer. Vamos orar ao Senhor com esse louvor em nome de Jesus. Quero aproveitar e chamar os obreiros para se posicionar aqui. Você estará com a oportunidade de ofertar para a casa do Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Os astros do céu, chama teu nome. Fica lá, a virgem desenha da nova fonte. Deus vai. Chama teu nome. Derrama a minha desenha da nova fonte.
propósito de participar do culto ou de assistir o culto? Quem vem com o propósito de assistir o culto? Quem vem com o propósito de participar do culto? Eu vou participar do culto. Então, nessa noite, eu quero pedir uma pessoa aqui que ore pelo pregador da noite, que é o pastor Leonardo. Então, eu quero chamar uma pessoa aqui na frente para fazer essa oração pelo seu pastor. Diga o seu pastor, porque desde o momento que você fala assim, eu sou do projeto Semeado por da Pedra, você escolheu os pastoreados. Então, eu quero chamar aqui a irmã Elisa para orar por ela no nome de Jesus. Elisa, sim, ela é linda. Ela não faz cara assim de estou aterrorizada, ela está sempre preparada. Gosto, pode tirar a máscara para você orar. A Elisa vai orar por você. Além de ser um ano abençoado, um ano da colheita, ele vai ser um ano de crescimento também na palavra, né, querido? Amém? Amém. Você teve dificuldade para achar, gente? Zoom aí? Esse negócio está complicado. Então, eu quero te desafiar a ler a palavra junto com a gente. 2 capítulos por dia só. Eu fico perguntando, pai, mas 2 capítulos só por dia da carreira até o fim do ano? Eu falei, filho, deixa o mistério. E quando chegar lá em Salmos, em Provérbios, um negócio desse tamanhozinho assim, pega o Salmo 150 tudinho, né? Aí esse dá uma sangradinha, mais alguns por dia, né? Para ser mais correto, teria que ser 3 capítulos e um pouquinho, né? Por dia para poder dar. E a gente dá os contos do domingo. O domingo a gente não conta para você poder ou recuperar o que atrasou durante a semana, ou para ficar de folga mesmo, se você quiser. Se quiser adiantar, você também pode. Então a gente está assim, bem devagar, para que a gente possa concluir. E quando chegar naquele dia, são lindinhos. Dá uma aceleradinha, bota mais alguns por dia, de repente tendo 2 salmos pequenos, assim, então passa rápido. E a gente vai recuperando esses aí. Então eu quero te desafiar a ler a Bíblia para a gente. De repente você nunca leu a Bíblia toda. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Manda a mãe. Tá vendo? São poucos. Então é a chance de você ler. Parar com essa bobeira que o pessoal fala qualquer coisa e você acha que está na Bíblia. De 1000 passarás a 2000 não chegarás. Hoje ninguém acredita nisso. Mas se tivesse escrito, a gente tinha acabado no mundo, mas acabou, né? Mas tem muita coisa que o pessoal fala que está na Bíblia. Tá, se a pessoa falar, ainda falando assim, ganhareis, fareis, aí o cara fala, você está entendendo, e acaba acreditando em coisa que não tem nada na palavra. Então, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer o Senhor. Eu quero te desafiar, como eu já fiz há uns 3, 4 cultos atrás, a viver uma rotina onde você arrume tempo com o Senhor. Lembra que eu falei de honrar a Deus? Honrar Deus no seu tempo também, dando atenção a Ele. Então, orar, ler
ouvir a palavra, tirar o tempo do Senhor. Isso é importante para nós, é importante para nós, não para Ele. Deus não precisa disso, quem precisa somos nós. Eu quero te desafiar a fazer isso. Eu quero hoje dividir com você uma palavra e falar sobre algo que nós cantamos aqui, cara. E eu nem tinha percebido quando a gente cantou, cara. Quando a gente cantou, eu cantei sorrindo, eu falei, Jesus, é isso aí mesmo. Nós cantamos um louvor tão alegre, falando de algo tão espiritual. Quando ele fala, vamos lá, é onde tu você acreditou, mas isso é tudo. Ele diz, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vindo para você, não sou todo mundo não. E ele fala disso. Você sabe. A gente recebeu essas bênçãos aí, né? Som. Parece do Silvio Santos, gente, com a versão assim. Me empolgar nesse negócio. E a gente recebeu essas bênçãos aqui e até agradecer no final, deixa eu agradecer logo de uma vez. A gente teve a iniciativa Cinéia, Cíntia, Bruno, começaram um processo aí de começar a fazer alguma coisa para a gente dar a mexida do som. A gente mexe uma coisa, tem outra que está ruim. A gente vai mexendo. Aí mexendo essa semana a página deles de novo. Eles tiveram a iniciativa, começaram a passar no sorteio, fizeram algumas coisas, pediram doação. E com essa história compraram 2 microfones sem fio. Quando da virada, eu falei, inaugurando o negócio. Foi lá fazer a queima dos pedidos lá fora, usando o microfone. Eu falei, a gente ficava gritando igual louco. Ela conseguiu o microfone mais tranquilo, compraram 2 microfones sem fio, ajeitaram a caixa da guitarra, mexeram no amplificador, se eu não me engano, fazendo ali sorteio, fazendo algumas coisas. Mas o que é mais legal da iniciativa não é nem essas coisas, não. Isso aqui passa. Mas o legal do investimento que eles estão fazendo é resolver assim. De fazer alguma coisa para poder melhorar a questão do robô. E surgiu a ideia de ver a questão do curso, para poder tentar te passar a ideia também, de ver se levasse um grupo, será que está um desconto e tal. E aí, aquele curso assim que você toca, ali no rodo, perto ali, eu não sei, o pessoal é mais jovem, vai ser o forró do Rio. Está no seu lado? Só para poder te botar, não para fazer assim. Isso. Ali no Diário do Forró do Rio, que nem eu conheci, gente. Meu pai que falava que o Forró do Rio nem tem idade para isso. Mas todo mundo conhece aqui, porque eu vi mais velho, conhece o Forró do Rio ali em frente, aquele posto BR, aquele grandão. Tem ali uma escola de música, eles ensinam 300 tipos de instrumento, aula de canto também, um monte de coisa legal. Você nem esteve lá conversando e o proprietário lá, o diretor, não sei, ele é maestro aqui de São Gonçalo, fala do estado do Rio, parece. E conversou lá e você conseguiu um desconto. E de R$150 que é a aula, fazendo o grupo, passou para R$90, então cada metade. E aí, você procurou os patrocinadores também, conseguiu aí, nem para poder pagar a metade. E aí, nossos instrumentistas estão aí fazendo o curso também. Eles têm investimento, essa galera jovem aí, tá? Elzinho, Jennifer, Lucas, João, Jorge Lucas, que está fazendo bateria. O mesmo curso que Misael e Samara já fizeram. Naquela época eles deixavam uma condição melhorzinha, a gente pagou para Misael e Samara durante um ano, e agora eles estão fazendo aí, pode ser até a possibilidade até um ano e meio. Eu quero falar isso para você também. Quero te desafiar o que você gostaria de aprender a tocar baixo, guitarra, teclado, bateria, alguma coisa assim, ou ter algumas aulas de canto. Se você quiser, é uma chance boa. A gente não tem como conseguir mais patrocinador para pagar a metade. Mas em vez de 150, você vai pagar R$90. Então ficou bem mais acessível. É só vamos usar para você falar, eu vou lá ver, pode passar o número da pessoa, já viu a pessoa também e falar, aí mais uma pessoa que está no nosso grupo, você faz lá por R$90. Quem sabe eu surgem mais gente. Tem um pessoal que deu uma morrida assim em alguns instrumentos, eu gostaria de ressuscitar. Samara, Monata, Clara, uma pessoa assim que vamos lá, um choque, né, para ver se pega de novo no plano. E é muito legal quando a gente tem instrumentistas aí, a gente para poder tocar toda a programação. E quem sabe tocar também, o pessoal tem que fazer aula de canto, tudo está valendo. Tá? Se você quiser, tiver interesse, pode comprar depois no CNEC. Uma hora de aula, uma vez por semana. Poxa, eu gosto de primeira, o pessoal está tudo feliz fazendo o curso. Eu achei muito legal essa escola por isso, porque fez a coisa assim, fluir, o pessoal
pessoal está feliz, aprendendo, desenvolvendo. Eu estou doido para ver os efeitos disso aí. Gostaria de ver mais gente. Comecei já com o pastor Sérgio também lá de São Francisco, de repente, deixa o pessoal, falei com o pastor Júnior também. A gente vai aproveitar o grupo e aí com desconto, bota o pessoal para poder desenvolver. Faz muita falta isso. A partir de 2 anos, o mercado vai ficar velho na situação. 6 anos já começa. A pessoa, bota lá, bota para aprender triângulo, pandeiro, né? Vamos desenvolver esse processo aí também. Botar uns corinhos de fogo, vamos embora. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1. Depois desse tempo todo, eu tenho certeza que você achou. Gênesis 1, versículo 2. Como eu disse, a canção que nós cantamos fala disso, né? Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso é tudo, né? E essa realidade fala desse crer no improvável. Deus faz o improvável. Deus faz aquilo que não só improvável, não é só uma coisa que você não pode provar, mas é uma coisa que você não vê possibilidade de acontecer. E Deus faz isso na nossa vida. Ele pega e as pessoas oravam por probabilidade de mudança. Ninguém acreditar naquilo, mas Deus vai lá e faz. Eu quero te desafiar hoje a crer nisso. 2021 é o ano do quê? Ano da? É nisso que nós cremos. Nós, no Episcopado, liderança do Projeto Semear, nós cremos nisso. Os 40 pastores e pastoras, né, que estão aí à frente das nossas igrejas do Projeto Semear acreditam nisso. E esse ano é o ano do colheita. E eu quero desafiar você a acreditar nisso e acreditar um pouquinho mais ainda. Eu quero desafiar você que é parte dessa igreja, você que é Projeto Semear de Ponta Pedra. Eu quero te desafiar não só a acreditar que eu vou na colheita, mas acreditar que o Senhor vai fazer coisas que são improváveis. Acreditar naquilo que a gente olha hoje e fala assim, não dá. Mas eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que é poderoso para isso. E lendo esse versículo, só voltando à leitura da Bíblia, são 2 capítulos por dia, começamos dia 1º. Dia 1º, Gênesis 1 e 2, dia 2. Gênesis 3 e 4, hoje é o dia de folga, então amanhã nós começamos 5 e 6, tá? Bem pra gente. Nós vamos colocar, estava olhando o lugar, a gente não tem mais um buraquinho que eu tinha feito para isso, a gente acabou tirando, né? Cobrimos ele. Mas eu vou colocar uma planilha para você botar seu nome também, e a gente marcando, leu Gênesis? Marca lá um xizinho, Êxodo, e vamos embora, até chegar ao fim do ano, a gente está terminando tudo junto, a gente vai acompanhando. Então você que quer, o que eu vou te pedir então? Se você vai ler aqui junto com a gente, manda um zap depois, né? Se quiser agora, mandar um zap aí e não ficar mexendo no celular, não tem problema não, para você não esquecer. Mas fala, pastor, bota meu nome, eu vou ler a Bíblia também. Vamos lá então. Lendo aí Gênesis 1 e 2, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lendo esse versículo tão conhecido, Deus falou no meu coração de novo. Eu não sei se você fica imaginando quando você lê. Se você é desses igual a mim, esses primeiros capítulos de Gênesis deixa a gente louco, imaginando as coisas acontecendo. E quando eu li isso daqui, eu fiquei imaginando aquela cena mesmo, olhando para o espaço, uma massa informe, isso aí que não tinha forma, né? Uma geleca, né? Como é que é o nome daquele negócio que você trabalha lá? Slime. Sabe o que é slime? Aquela massinha nojenta de dentro, né? Uma massinha mais tecnológica, né? E a terra era um negócio assim, molenga, sem forma. Não havia terra na superfície. Era um lugar escuro, diz aí que estava em trevas, sem forma, sem nada, vazio. E diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus estava ali se movendo sobre a face das águas. E não tem como eu ler isso e não me perguntar ao Senhor, falar assim, o que o Senhor estava fazendo lá? Como que Deus pôde ter interesse por algo tão esquisito, tão sem sentido? Um lugar tão inóspito, né? Tão sem possibilidade de ter vida. Por que Deus foi se interessar por aquilo? Quando eu estava lendo, imaginando a cena, olhando o espaço, aquela foto esquisita. Hoje, quando a gente olha, né? Quando mostra nos filmes,
né? A imagem da terra é linda, aquele globo azul, você vê aquilo ali, é uma imagem linda. Sempre quando botam esses filmes, colocam uma imagem que cativa o povo. Quem olha da espaçonave olha para lá e fica bobo olhando, mas um negócio sem cor, sem forma, sem nada aparecendo, no escuro. Que prazer esse ter de olhar para aquilo. Por que o Espírito Santo de Deus ia estar pairando sobre as águas ali, como se estivesse tomando conta, cuidando daquele lugar? Por que Deus iria estar interessado num lugar desse, tão sem sentido? E a resposta que me vem é muito lógica, porque hoje a gente já sabe o que aconteceu depois. O Senhor estava ali, o Espírito de Deus estava ali pairando sobre aquele lugar, porque Ele sabia exatamente o que Ele podia fazer com aquele troço sem forma, vazio, escuro, em trevas. Ele sabia o que Ele podia fazer. Ele sabia o que Ele queria fazer. Ele já tinha planejado. Isso que é tão maravilhoso que a gente conhece hoje, já estava no coração dele. E ele sabia o que ele iria fazer em pouco tempo ali, por isso ele estava guardando aquele lugar. Quem olhasse, não tinha mais ninguém para olhar nos seus seres celestiais, né? Mas quem olhasse e falava, se tem um lugar que eu vou procurar uma outra estrela, um planeta, mas aquilo ali não. Mas o Senhor estava ali guardando, protegendo aquele lugar, porque ele sabia o que ele podia fazer, o que ele queria fazer e o que ele iria fazer. E pensar, ou tentar ter os pensamentos de Deus, tentar olhar as pessoas ou as coisas com os olhos de Deus, olhar na direção que Deus está olhando, acho que é sempre mais fácil da gente entender. Tentar olhar na direção que Deus está olhando, às vezes, deixa a gente vesgo, deixa a gente tonto, porque a gente não entende a mente de Deus do jeito que é. E a gente olha para uma direção daquilo que atrai a gente. E às vezes Deus está olhando para um lugar totalmente diferente. E se a gente tentasse seguir o olhar dele, a gente ia ficar vesgo, ia ficar tonto, ia ficar perdido, porque Deus é assim. O Espírito de Deus, ele faz essas escolhas, ele pousa ou paira sobre lugares que ninguém daria nada por ele, que ninguém teria interesse. Ele continua fazendo isso até hoje. E quando no coração de Deus veio o desejo de fazer a terra, de elaborar tudo, tem gente que vai ligar esse versículo 2 ao versículo 15 do capítulo 45 de Isaías, Isaías 45, 15, que fala de quando Satanás foi lançado do céu e vão criar a especulação de que ele foi lançado na terra e ele destruiu a terra, porque o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois vai falar que a terra é sem forma, né? Então não faz muito sentido Deus criar algo assim. E muitos creem que Deus criou a terra e quando Satanás foi lançado, a terra foi destruída. Alguns viram isso aqui em período dos dinossauros, que ele foi quem caiu ali, causou a era glacial. Não dá para a gente jogar fora os ossos dos dinossauros, eles existem. Então há todo um pensamento teológico a respeito disso, que eu não vou ficar me dedicando a isso. Não estou nem aí para essa história agora. O que eu quero dizer é que o nosso Deus, ele faz umas escolhas assim. Ele resolve pairar o Espírito Santo dele sobre alguns lugares, sobre algumas pessoas, que a gente, quando olha, não entende. Fala, o que ele está fazendo ali? Por que ele está perdendo tempo com aquela pessoa? Por que Deus resolveu trabalhar? Eu olho para lá e eu não vejo possibilidade. É improvável aquela pessoa mudar. É improvável Deus querer usar justamente aquela pessoa. E o nosso Deus faz assim. E eu quero olhar com você para alguns textos que falam disso, que mostram aquilo que o Senhor fez. Há um texto específico que eu já vou ler, que você conhece, de Isaías 55. Isaías 55, 5 diz assim: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para quem enviei. Aqui Deus falando através do profeta Isaías, ele desafia a gente a crer naquilo que é improvável. Ele fala: um povo que nunca quis saber de mim, esse povo vai correr na minha direção. Um povo, na verdade ele não fala correr na direção dele, ele fala correr na nossa direção. Ele está falando para Israel e ele fala: esse povo, uma nação que você não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus. As pessoas vão ver esse Deus, o que ele faz, e vão correr para a gente, vão estar dispostos a nos ouvir a respeito dele, vão vir na nossa direção correndo, gente que nunca quis saber de Deus, que nunca conheceu o Senhor, mas que ele diz: vai chegar uma hora que eles vão correr na tua direção, e eles vão ouvir por causa do amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. E aí ele coloca: e se buscar o Senhor, quem buscar o Senhor vai ser salvo, quem invocar o nome dele vai ser salvo. E ele apresenta para a gente aquilo que a gente não entende. Ele fala de que o ímpio deixe o seu caminho, aquele que viveu uma vida toda errada distante de Deus, que ele deixe o seu caminho torto e ele se converta ao Senhor. Ele fala: aquele que é um homem maligno de pensamentos, aquele que a gente fala: isso é muito inteligente de Deus, isso é uma pessoa que não quer saber do Senhor, uma pessoa que fala mal da igreja, uma pessoa que fala mal de Deus, uma pessoa que xinga o Senhor, uma pessoa maligna, esse é do diabo mesmo, esse é o filho do cão, é o cão espanumando, em todo tipo de termo que você quer usar. Tem gente que a gente olha e fala: essa pessoa está perdida, mas o Senhor fala: se ele buscar o Senhor, quando está podendo ser achado, e se ele invocar enquanto está perto, se ele deixar o seu caminho mal e os seus pensamentos malignos e se converter ao Senhor, Deus vai se compadecer dessa pessoa. A gente olha e fala: como Deus pode ter interesse em uma pessoa dessa? Como Deus pode amar uma pessoa que fez tanto mal para as outras pessoas? Como Deus pode amar alguém que fez mal para uma criança, alguém que matou alguém que traiu a esposa, tanta coisa ruim que a gente vê por aí? Como Deus pode se importar, se interessar? Como o Espírito de Deus pode estar tentando falar com uma pessoa dessa? Mas o Espírito Santo várias dessas pessoas também. Ele nos desafia a acreditar que se essa pessoa mudar, se ela deixar o seu caminho limpo, os seus pensamentos malignos, se converter ao Senhor, Deus vai se compadecer dele. Se ele se tornar o nosso Deus, o Senhor vai se der a coisa perdoar e ele vai nos dar. E ele fala para a gente porque ele sabe que a gente tem dificuldade com isso. Ele fala que os meus pensamentos não são os seus. Assim como o céu é muito mais alto que vocês, assim meus pensamentos são muito mais altos que vocês. Os meus projetos, os meus caminhos são muito mais altos que os de vocês. Vocês não conseguem entender, mas vocês podem ter a certeza, o que ele vai dizer no versículo 10, que assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, mas regam a terra, e fazem brotar semente, e dar fruto, e pão aquele que come, ele fala: minha palavra, a palavra que sair da minha boca, aquilo que Deus falar, ele vai fazer se cumprir. Ele fala: assim como a chuva e a neve caem, vão fazer frutificar, assim como toda palavra que sair da minha boca, eu vou fazer acontecer. Ele fala que vai fazer com que essa palavra cumpra aquilo que apraz a ele, aquilo que está no coração dele, e faça prosperar aquilo que ele enviou para ela acontecer, para ela fazer, para ela realizar. Esse texto é muito bonito, a gente gosta muito de usar esse texto várias vezes na Bíblia, mas é disso que esse texto fala: de Deus alcançar pessoas que para a gente são improváveis, de Deus alcançar pessoas que não merecem, na nossa concepção, não merecem ser perdoadas por Deus. Gente ruim, como a gente gosta de falar, gente que é do mal, gente que é complicada, gente que está perdida, gente que não tem jeito. Pois é, o Senhor falou: o pensamento é muito maior que vocês. Se vocês acham que não tem jeito, eu digo que tem jeito. Se o caminho de vocês seria de passar distante, o meu caminho é de perto deles e buscá-los. Esse é o jeito do Senhor. E como eu disse, eu quero desafiar você a acreditar nisso, no que é improvável. Não é acreditar que aquelas pessoas que são tementes ao Senhor, que os que estão desviados, que agora vão despertar e vão voltar. Não é só isso. Eu creio nisso também. Mas eu creio que nesse tempo o Senhor vai começar a nos surpreender alcançando pessoas que a gente olha e vê só de falta de probabilidade.
A gente olha e vê e fala, não é possível, não tem possibilidade daquela pessoa mudar. Eu creio no Deus que faz essas coisas também. Eu quero te desafiar, mas creio nisso. Porque não adianta somente eu crer. E Deus trazer essas pessoas improváveis e a igreja rejeitadas. Não adianta chegar para uma pessoa aqui que você olha hoje e fala assim, poxa, não tem como, eu não acredito na conversão, não acredito na mudança. Trazer, Deus trabalhar, o Espírito Santo parar sobre a vida da pessoa, começar a falar o coração, quebrantar o coração duro. E eu creio que é isso que Deus tem feito nesse tempo. Nesse tempo de pandemia louco que a gente tem vivido, um monte de gente que tinha um coração duro igual a pedra se quebrou. Muita gente começou a olhar para a possibilidade de um Deus existir de verdade. Muita gente começou a ver que a morte está às portas para cada um de nós. Quando começou a ver um monte de gente tombada, você nem disse aqui, né? E o cardeal ao teu lado, a tua direita, a gente começou a ver um monte de gente rica, gente com posse, gente que tinha condição de pagar no hospital, gente que foi lá por, sei lá, 5 de parede, 6 de parede, só os hospitais melhores que se tem, foi por não sei o que, dó, enquanto a gente vai no SUS. Mas esse pessoal também começou a morrer. A gente começou a ter notícia de um monte de artista famoso, com dinheiro, morrendo. A gente começou a ver pessoas de perto, vizinhos, que começam a chegar perto. Isso deu um terror em muita gente. E gente que esbravejava um monte de loucura, que falava contra Deus direto. Nesse tempo começou a participar de oração. Nesse tempo começou a correr na hora de deitar e falar, Senhor, se o Senhor existe mesmo, protege minha família. Tem coisa que pela gente nem sente tanto medo, né? Então, assim, se o Senhor quiser me levar, eu me levo. Eu não tenho medo da morte, eu sei que eu estou com o Senhor, né? Mas quando a gente começa a pensar esposa, filho, pai, mãe, avô, avó, quanta gente está sofrendo, isso mexe com a gente. E aí todo mundo começa a pensar, será que acaba tudo mesmo? Será que não existe mesmo, como eu tenho dito há tempo, o céu e o inferno? Será que esse negócio que a gente fala, o diabo não existe, o inferno não existe, as pessoas falam isso, mas nessa hora, quando a morte chega perto da gente, quando se descobre que dentro de casa alguém da sua família pegou Covid, e aí você começa a pensar, meu Deus, você como não vai agir. E se você começa a cuidar, essa pessoa vai escutar no tão pronto, aí dá o desespero. Nessas horas, um monte de gente, lá com o coração duro, falou muita besteira a vida toda, mas muita gente começou a pensar em Deus. Muita gente começou a invocar o nome do Senhor e do socorro. E aí o Senhor diz, me busca enquanto você pode achar, me invoca enquanto eu estou perto. E essas pessoas que a gente olha e despreza, que a gente olha e fala, isso aí é coisa ruim, isso aí já falou tanto contra Deus, falou tanto contra... Pastor, você não tem ideia do que fala sobre o pastor. Se o senhor soubesse o que fulano fala sobre todo pastor, você ia ter raiva dele também. É possível. Mas se essas pessoas começarem a buscar o Deus enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto, nesse aperto agora, muita gente fez isso. Hoje a gente estava aqui na frente, depois da reunião com os líderes, e a gente estava conversando, eu, Sandro, Linha, só a gente, né? Tinha mais gente. Quem mais estava? Bruno, né? E estavam falando sobre um parente de Carlos, né? O cunhado dele, que nunca quis saber, mas que agora está animadaço de ir para um culto, participando, feliz da vida, está buscando o Senhor. Por quê? Porque um amigo dele passou por uma situação difícil e ele viu Deus ali na vida do amigo. E ele agora, quando a feira chegou para ele também, ele falou, vou correr desse Deus também. E ele se empolgou e ele está animado, está levando a família toda. Acredite no que eu estou falando. Nesse tempo tão difícil, muitos corações de pedra foram quebrados. Então, por favor, não duvide daquilo que o teu Deus pode fazer. Não duvide dos locais onde o Espírito Santo vai cismar de pairar. Ele vai escolher alguns lugares bem esquisitos, algumas pessoas bem difíceis, mas ele vai pairar. E quando ele começa, confia no que ele faz. Um dia, em 1993, o Espírito Santo começou a pairar em cima da calçada da minha casa, lá onde eu sentava com meus amigos. Eu era um daqueles que falava que todo pastor era ladrão, que todo crente era maluco,
eu não queria saber de igreja. A igreja era 3 quintais da onde eu estava, 3 terrenos. Continua, né? A casa dos meus pais, né? E eu sentado aqui a 3 terrenos, eu jogava bola nesse pedaço desses 2 terrenos, eu nem me tocava que aquilo era uma igreja. Eu jogava bola de vez em quando das irmãs da igreja, jogando bola na rua, eu passava, desculpa, mas nem me tocava que a igreja era. E eu falava, não, um dos meus amigos que estava sentado ali tacava pedra no telhado da igreja. E o Senhor resolveu pairar ali, o Espírito Santo começou a pairar sobre a gente. Passava esse pessoalzinho para lá e para cá e chamava, boa tarde, jovem, né? Será que a gente vai lá? Aquele jovem que vocês viram na foto. O Ana fica mexendo comigo, botando aquelas fotos. E ele lembrasse que eu tenho foto de você naquela época também. Então você pedir, entendeu? Quando o cabelo não era bonito, né? Quando estava tudo bonicinho, estava todo mundo esquelético. Cuidado, diz isso que eu posso visitar meus álbuns também, né? E o Espírito Santo começou a pairar sobre a gente ali, que mais velhinhos. E as pessoas foram convidando. Os moleques ficavam lá cantando funk, falando palavrão o tempo todo, igual metralhadora. Os moleques perdidos falavam que o pastor era ladrão, de repente era maluco. Os moleques que olhavam o pessoal trabalhando na obra com blusa, com manga comprida assim, e ficavam criticando, mas o Espírito Santo resolveu pairar ali. E durante meses ele insistiu, mandando aquele pessoal passar e convidar. E nada da gente dar atenção. Até que um dia, um acidente horrível aconteceu com um dos nossos amigos. Lá na DR, a gente jogando bola, o carro passou e jogou o rapaz, pegou na pista, indo para Niterói, e jogou o Black Ball dele a bicicleta, subiu os dois rodando. Ele a bicicleta rodando. E a gente lá no campo ouviu a freada, viu o impacto, pá! E o corpo dele rolando e a bicicleta também caindo para frente. A gente saiu correndo aquele pedaço todo. E quando chegou lá, o carro todo arrebentado, não achava ele, corre para lá e corre para cá. A gente foi achar lá daquele canteiro que tem no meio, onde tem a gramado, do outro lado daquela vala que tem, quem já passou por ali, agora quase ninguém atravessa porque tem aquela grade, mas não tinha aquilo. E ele foi perto do lado de cada pista, jogado quase que na outra pista do outro lado, no gramado. A gente achou longe, achamos o carro, achamos a bicicleta e não achava ele, e achamos que ele morreu, pela altura que ele subiu, né? Eu acho que o metro da altura da janela foi exagero, não foi não, porque a bicicleta estava do lado de cá, o carro pegou a bicicleta e a bicicleta fez assim, jogou ele fora. E ele subiu tanto que todo mundo começou a morrer. E quando a gente achou, a perna dele estava esfrangalhada, quebrou acho que em 4 lugares, 6 lugares, não sei, a perna dele se acabou, mas ele só sofreu o impacto da batida dele estava na grama. Então, os ferimentos do corpo todo não foram tão grandes, a perna se acabou, até hoje ele tem uma perna menor do que a outra. E aquilo ali chocou muita gente. A gente nem era tão parceiro assim, tinha brigado com ele na rede durante muitas vezes, por causa do irmão dele, e eu queria quase que adotar o irmão dele. Eu não vou levar muito tempo nessa história, vou passar adiante, mas a gente brigava porque o irmão tratava o irmão, tinha muita gente depois, ele estava no meio, brigava com ele também. Então a gente não era tão amigo não, mas quando aconteceu aquilo, o coração de todo mundo quebrou, por isso que eu estou falando. Aquele acidente, aquele acontecimento quebrou o nosso coração. E todo mundo que nem era tão próximo acabou se tornando amigo. E quando vai ver, alguns dias depois ele saiu do hospital e estava aquela galera todinha que ficava na calçada, lá dentro da casa dele, vendo filme junto. Vendo filme de karatê, que não me pergunte qual era. E a gente lá vendo o filme e aparece aqueles mesmos jovens que passavam na calçada e chamavam. E naquele dia o Espírito Santo que estava naquela calçada já não estava na calçada, estava junto com a gente naquela casa. Aqueles jovens entraram, começaram a falar de Jesus ali, a gente largou o filme, todos nós vemos o filme, continuamos querendo ver o filme, e a gente ouviu ali do Senhor, e pela primeira vez na vida, dentro daquela casa, uma casa que eu nunca tinha entrado, eu brigava com ele no quintal, era lugar da minha casa, a bagunça sempre acontecia, as coisas que ele fazia com o irmão era no quintal, e sempre pulava quando eu ia ficar com ele, e eu nunca tinha entrado na casa, naquele dia a gente estava ali. E naquele dia as coisas que aqueles jovens falaram entrou no meu coração. E a partir dali, toda vez que eles passavam na calçada de novo, o Espírito Santo ainda estava traindo ali. Quando eles convidavam, não era diferente dentro de mim. Só que eu imaginava que era só dentro de mim. Mas não era. O tempo continuou passando, eles convidando, e cada vez eu me sentia mais incomodado com aquilo, querendo agora ir àquele lugar. E aí um dia,
Não me pergunte qual dos três, mas estávamos eu e o Júnior, pastor Júnior hoje, né? E o Juninho, que é pai do Naiquim. E um olhou para o outro e falou: cara, estou ficando sem graça já com esse negócio. O pessoal chama a gente nunca vai. É mesmo, né? Podia ir, né? Vamos então, vamos, os três combinados de ir. E a gente foi aquela semana e nunca mais saiu. E de 93 para cá, muita coisa aconteceu. Eu não pensava em falar nada disso. Nem estava pensando nessa questão do testemunho da minha conversão. Mas o Senhor gerou esse processo aqui. Meu coração quebrou naquele acidente. Ninguém aquele rapaz do outro. Toda a dureza, quando as pessoas chamavam, eu falava: não quero mais isso, não. Eu falava um negócio mais cheio, eu não vou repetir isso, não. Né? Mas eu falava um negócio que eu falava: não quero. Mas naquele dia que o menino voou, e que eu vi a nossa fragilidade, meu coração interno quebrou. E naquele dia, lá na casa dele, quando a visita dele, as palavras que toda hora eram ditas, que não faziam sentido nenhum, de interesse nenhum, entraram pelas rachaduras desse coração interno. E a partir dali, ele começou a mudar. Alguém que quem olhava, talvez achasse que não tinha jeito. Alguém que quem ouvia, meu jeito de falar, meu jeito de ser, quem me conhecia, talvez pensasse: esse moleque é muito ruim. Já relatei que uma pessoa falou disso de mim depois. Né? Muita gente me achava um monte de coisa, nada era bom, um monte de coisa ruim. Mas, porque o coração de Pedro quebrou, o Senhor achou lugar, e valeu a pena o Espírito Santo ter parado naquela calçada durante tantas vezes, porque o Senhor nos alcançou. O Espírito Santo de Deus tem parado sobre outros lugares, e a gente precisa olhar. Só que a gente precisa mudar a direção do nosso olhar, para olhar na direção da onde Deus está olhando. E eu queria que você acordasse para isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua pairando sobre locais questionáveis, sobre pessoas que a gente não acredita, sobre pessoas que a gente fala: isso é difícil demais. Né? O Senhor tem se aproximado dessas pessoas nesse tempo difícil, e essa gente tão difícil, tão complicada, que parece mais fácil a gente desistir. O Senhor está querendo salvar pessoas assim, e Ele precisa de gente que creia. Eu quero de verdade ser um desses. Eu quero te desafiar a fazer isso também. Né? A gente, por não entender, não tem o mesmo pensamento do Senhor, às vezes a gente. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. E, como eu disse, acompanhar o olhar do Senhor, às vezes é difícil para a gente. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente que Deus faz parte da sua vida, às vezes é difícil a gente acompanhar o olhar do Senhor. Samuel era um homem tremendo. Ele era profeta, ele era meio que rei também na história, ele governava o povo, o que ele falava era lei. Mas ele também ficou com dificuldade de acompanhar o olhar do Senhor. Quando Deus falou para ele que tinha escolhido um rei, falou: vai lá na casa de Jessé, eu escolhi um dos filhos dele. E ele entrou na casa de Jessé, falou para quem ele estava ali: chama teus filhos aí. Jessé chamou. E veio primeiro. E quando Samuel olhou, falou: com certeza é esse cara é guerreiro, ele vai ser um ótimo rei. E aí o Senhor falou para ele, lá no primeiro livro de Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Samuel estava olhando ali, ele olhou filho por filho, só era homem guerreiro, que já participava das batalhas, depois da vida dele, Jessé mandando Davi para encontrar com o irmão lá na batalha, mas Deus estava olhando para o outro lado. O olhar de Jessé estava aqui, o de Samuel estava aqui, o de Jessé, e o de Deus estava lá no fundo, atrás das ovelhas, onde Davi estava. Deus estava olhando para lá, no improvável. Deus, ele faz isso e a gente fica confuso. E eu poderia te dar vários exemplos na Bíblia, mas eu quero tratar com você hoje só de 2. Está valendo? Você pode me acompanhar junto na palavra aí? Vamos lá então em Lucas capítulo 8. Quero falar de 2 exemplos só de gente improvável, mas que o Senhor resolveu alcançar. Lucas capítulo 8. Vai falar de um cara que ninguém acreditava que podia mudar. Um cara que todo mundo, quando olhava, falava: esse não tem jeito. Se falava que o cara era o demônio, que o cara era o capeta, com os pano manga, quem é ruim aqui, imagina esse camarada.
tentar acompanhar o olhar do Senhor nessa época, e eu fiquei pensando nisso, estava lendo. Jesus faz um negócio tão estranho, tão inexplicável, de seguir o olhar dele nesse dia, entender o que ele estava querendo, ou por que ele estava indo naquela direção. Ninguém entendeu. Duvido que os discípulos entenderam. Lucas 8, a partir do 26, vai contar a história desse homem, o demoniado gadareno. Mas eu quero trazer a história um pouco antes para você. A história vai falar que Jesus estava ali ensinando para uma multidão. Olha no versículo 19, Lucas 8, 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Ele estava pregando para uma multidão de Jesus. Diz que quando ele estava pregando para aquela multidão, ele estava falando coisas muito importantes. Antes aí você vai ver que ele conta aquela parábola, que é tão conhecida, a parábola do semeador. Fala da parábola da candeia também, que ninguém acende uma candeia, uma lanterna, vamos dizer assim, um lampião, e coloca debaixo da cama. E ele estava ensinando sobre isso. E a mãe e os irmãos dele chegaram. E ele está falando com isso, que na verdade não era irmão, que Maria teve outros filhos. A palavra está dizendo aqui que é, como vou estar nesse questionamento também. Diz que Maria e os irmãos deles chegaram lá, e cita os nomes deles também. Judas era irmão, Judas não, que traiu o outro escreveu a epístola, Tiago também, irmão, né? Tem outros ali que a Bíblia cita, irmãos e irmãs, não há outro princípio que a Bíblia cita isso. E diz que a mãe dele e os irmãos chegaram, e ele estava tão envolvido naquela pregação que ele falou que ele, naquela hora não podia atender. Ele vai dizer aí, versículo 21, mas respondendo, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Eu agora estou pregando. Essas pessoas aqui são tão meus irmãos quanto eles. Eu estou aqui agora dedicado naquilo que eles esperaram. E aí Jesus continuou naquilo ali. E aí, nesse processo de uma multidão atendendo aquilo que ele estava falando, dele pregando para uma multidão, Jesus me faz um negócio louco, é o que eu falo, o Espírito Santo parando num lugar que não tinha nada a ver. Aquela multidão toda estava ouvindo a palavra, o pessoal estava atento, estava recebendo, a multidão se convertendo, aceitando o Senhor. E aí Jesus faz o quê? Olha o versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias ele entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago. E partiu. Jesus deixa a multidão aí. Pastor, mas falou num daqueles dias, de repente o Senhor aqui. Pula comigo lá no 40. Jesus vai para o outro lado, e quando ele volta, diz ele 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. A multidão ainda estava lá. Aquela multidão que estava ouvindo Jesus com atenção, que estava ali ansiosa por poder se alimentar dessa palavra, foi deixada de lado, porque Jesus olhou para um lado totalmente diferente. Enquanto a gente pensando na igreja lotada, muita gente ouvindo a palavra, a gente ficaria focado aqui, o Senhor olha para outra direção, e aí o nosso olho fica verde nessa hora, entender, olhar na direção que o Senhor está olhando para a gente, não faz sentido nessas horas. O Senhor olhou lá para Gadara, e ele falou com os discípulos: vamos embora do lado de lá. Eles foram. E aí Jesus, que sabe todas as coisas, sabia que ia acontecer também. A gente pega sempre os textos separados, né? O que acontece aí quando eles vão? Fala daquela tempestade que dá, que Jesus estava dormindo no barco, veio aquela tempestade, eles iam naufragar, acordaram o Senhor apavorado, Jesus deu a ordem, o mar se acalmou, o vento se calou, e aí o pessoal falou: meu Deus, que homem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele? Eles estavam indo para Gadara, enfrentaram a tempestade, largaram a multidão, pronta para ouvir, desejosa de ouvir, enfrentaram uma tempestade. O que o Senhor estava querendo de tão importante? Para ir para esse lugar. E quando chegam lá, o texto vai falar que o Espírito Santo estava pairando, né? Vamos usar essa mesma conotação aí. O Espírito Santo estava pairando sobre aquele lugar. Por quê? Por quê? Por um cara que ninguém, em sã consciência, ia imaginar que Deus pudesse ter interesse nele. Ninguém ia imaginar que Jesus ia largar uma multidão, que ia fazer uma viagem complicada, encarar uma tempestade, sofrendo o risco de repente do barco virar, para poder encontrar essa única pessoa, um cara que ninguém queria estar perto dele. Jesus vai falar, versículo 26. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, que não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Na hora que ele veio falando, o Senhor já falou: saiam. E aí ele fala isso: peço-te que não me atormentes, pois já havia muito tempo que o arrebatavam, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, impelido pelo demônio nos desertos. E aí Jesus, é a única hora que a gente vê Jesus conversando com o demônio, ele faz uma pergunta só, e hoje o pessoal ficou papagaio o negócio todo. Ele fala: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, porque ele tinha entrado nele muitos demônios. E começaram a pedir que Jesus não os mandasse para mim. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Vou usar o termo manada, seria praticamente a vara aí. Muitos porcos ali, no rebanho. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade dos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, aquele cara que era maluco, andava falando sem falar coisa nenhuma, tomado por demônio, com as roupas toda rasgada, pelado, cheio de corrente arrastando. E aquele cara que estava lá, que todo mundo vivia com medo dele, o cara era morador de rua, morava no cemitério, todo mundo tinha pavor do cara. Quando o povo chega agora, ouvindo aquela notícia: olha, chegou um homem lá, falou com o ciclano, que devia ter um apelido, com certeza todo mundo morador de rua, um apelido que o pessoal chama. Falaram com aquele cara, ele falou com ele, os demônios estavam nele, estavam nos porcos, aquela parada toda de porcos, a gente estava cuidando lá, pularam dos despenhadeiros, morreu tudo. E agora, o que a gente faz? O pessoal, quando chegou, encontra o mesmo camarada, olha como é que ele está. Acharam então o homem, versículo 35, de quem havia saído os demônios, vestido, em seu pleno juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Como assim? Como que o cara que era daquele jeito, cheio de demônios nas costas, o cara maluco, louco, que se você vê na rua, porque tem a doidinho, tem, todo pai tem o seu doidinho, né? Você tem amigo que chama um, amigo que chama o outro, mas tem um doidinho que são perigosos. Tinha lá que no mercado, quando eu chamava ele, ficava cego, ele pegava quem estivesse na frente e tacava da gente, né? Um monte de conhece, quem que era parceiro, né? E tacava qualquer coisa. Às vezes tá com quase um paralelepípedo, pegou na porta da perna de Cristo, sabe? Todo lugar era assim. E esse era daqueles que era perigoso, estava cheio de demônio em cima, e nem corrente segurava ele. Todo mundo tinha medo, mas agora, quando chega enquanto o cara bem vestido, sentado, conversando numa boa, diz que eles ficaram com medo. Eles tiveram temor porque eles achavam que aquilo era totalmente impossível. E eles viram algo que assombra. Toda vez que o impossível acontece, assombra as pessoas, e eles tiveram medo. E quando souberam dos porcos, aquilo intimidou eles. E aí o que eles fizeram? E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele demoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor pediu a Jesus, rogou, implorou. Eles também não podiam dar ordem, porque estavam com medo. Mas eles imploraram que Jesus se retirasse, que ele fosse embora, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco, voltou. Jesus não ficou nem um dia naquela cidade. Jesus saiu de lá e levou uma multidão que estava querendo ouvir. Jesus encarou uma tempestade. Jesus foi para lá para encontrar aquele cara que ninguém imaginava que Deus tivesse interesse nele. Jesus chegou diante daquele homem, libertou aquele homem, salvou aquele homem, transformou aquele homem. E o pessoal não deu embora. Aquele povo não quis saber dele. Aquele povo rejeitou Jesus. Mas mesmo assim ele foi aquele lugar. Ele foi basicamente expulso. Não digo expulso porque eles estavam com medo de Jesus. Então eles não foram agressivos, mas eles imploraram: por favor, vai embora. Vai embora, a gente não tem você aqui. E por que Jesus fez isso tudo? Porque Deus tinha interesse naquele homem só. Ele sabia que o resto ia fazer isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia da tempestade, ele sabia da importância da multidão, mas ele olhou, o Espírito Santo mandou parar sobre aquele cemitério. E ele foi até. O Senhor, ele faz essas coisas ainda.
E eu acredito que o Senhor vai nos surpreender desse jeito. Que nesse ano de colheita, a gente vai ver Deus salvando pessoas, que pessoas olham hoje e não dão nada. E falam, isso aí não tem jeito. Gente que a gente olha na rua sem falar coisa com coisa, porque também está carregado. Pode ser demônio, pode ser droga, pode ser bebida. Gente que você só conhece pelo apelido, denigra a imagem da pessoa. A gente lida as situações, a gente vê a pessoa jogada lá na praça, a gente vê os bêbados lá na praça, que na minha casa sempre tem. E a gente vê aquelas pessoas brigando, todo mundo danado, amado, na hora que a gente evita, porque acorda a gente 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, começou a clarear, e já estão lá fazendo barulho, e tem um monte de cachorro, e o cachorro late, o bêbado grita, e é um tumulto, mas eu creio no Deus que vai começar a alcançar o coração dessas pessoas, que a gente olha e fala, não tem jeito, é improvável. Não tem possibilidade, a gente olha para a situação e não tem como. Eu creio no Deus que tem poder para isso. Eu creio no Deus que começa a pairar sobre esses lugares inóspitos também. Um Deus que paira sobre essas pessoas que a gente fala assim, duvido. Que até a gente que prega a palavra, olha para aquela pessoa e fala, é difícil. Então aquilo é um problema psicológico, é maluco, e às vezes nem o demônio está atormentando ele. Às vezes é muita droga durante muitos anos. Às vezes é a bebida que desde adolescente já estava no bar com o pai, com a mãe, e hoje tem 50, 60, 70 anos. Está acabado. Você olha assim e fala, não tem jeito, bebeu a vida toda. Pois é, eu creio em Deus que pode salvar ele, que pode transformar essas pessoas ali. Um Deus que tem poder para ir lá, e se Ele tem feito isso, quem sou eu para duvidar? Se Ele tem resolvido falar o coração dessas pessoas e tem despertado, coisa que Ele nunca teve. Agora, quando alguém passa e convida do mesmo jeito que convidava antes, a palavra entra do jeito que foi pedido. Eu ouvi aquelas mesmas palavras, aquele mesmo convite, parece lá na igreja um dia. Quantas vezes Cássia falou isso, Silé falou isso, Keita falou isso, Luiz Antônio falou isso. E para mim não tinha peso nenhum, interesse nenhum. Mas depois que o meu coração quebrou, aquelas palavras começaram a fazer sentido. Tem gente que a gente olha, despreza, desconsidera, às vezes nem nota mesmo. A gente passa pela pessoa todos os dias e está lá no chão, mãozinha estendida pedindo uma esmola. Está lá no bar jogado, perturbando. Tinha um camarada lá em Boa Vista, agora já apareceu. Mas quando eu vi o cara, me dava raiva. Eu não tenho raiva de ninguém. Mas ele era o bêbado mais chato que eu conheci. Aquele que quando deve ficar bravo. E meu pai e minha mãe tinham uma lanchonete no tempo, aquele cara que perturbava o juiz. Minha mãe se boa, na época de botar cerveja lá e caixinha. Não, bota em latinha. O pessoal bebe muito, não toma latinha, não, só garrafa. Mas quando todos os bares fechavam, o danado ia bater lá no lanchonete dela. E ficava perturbando, porque ele queria garrafa, não sei o que, ela falava juntinho. Não, mas esse negócio é caro, perturbava, me xingava. E a minha vontade, quando eu vi ele lá sabe e tirar de lá. Eu tinha raiva de ver ele agir com meus pais. Pegava a curiosidade lá e ia usar. Saiu de lá algumas vezes sem pagar o que pegava. Né? Enrolava, ia para ver o mais longe e saía. Né? E a gente olha para essas pessoas e a nossa reação fala, cara, não tem jeito, a gente sente alguma coisa ruim. Mas, amados, eu creio em Deus que essas pessoas, que eles se voltam. E se abandonar o caminho que estavam vivendo de impiedade, se mudar de rumo, se clamar ao Senhor, se invocar o nome do Senhor, o Senhor fala que Ele é grande para perdoar. E Ele está disposto a fazer isso. E a gente não pode impedir esse processo. Está entendendo o que eu estou falando? Você sabe que Deus pode fazer qualquer coisa, que Deus pode mudar qualquer um, mas a gente coloca empecilho às vezes. E é isso que tem que acabar aqui nessa noite. O que a gente não pode é atrapalhar esse processo de salvação, porque Deus e os pensamentos dele são maiores que os nossos. E a direção que Ele olha é muito diferente da nossa às vezes. O Senhor Ele pode salvar esses que hoje a gente olha e conhece há anos como alcoólatra, há anos como um cara drogado, você sabe que daqui a pouco vai estar na bala, há anos uma pessoa que nunca quis saber de Deus, mas hoje o Senhor tem quebrado o coração de muita gente nesse tempo. O Espírito Santo está pairando sobre isso, a gente não olha na direção. E em nome de Jesus te pedir, pergunta para Deus, mas Senhor, para onde o Senhor está olhando? Quem o Senhor está querendo salvar? Se envolve nessa história, muda a direção do teu olhar um pouco, porque às vezes Deus olha para lugares bem diferentes.
Eu creio no Deus que está fazendo isso, eu creio no Deus que pode resgatar essas vidas perdidas que as pessoas olham e falam, não tem mais jeito. Tem, com Deus tem. E eu queria olhar para a segunda pessoa, Atos capítulo 9, abre aí, por favor. Atos capítulo 9, vai me falar de um outro camarada. Difícil, coisa ruim, gente complicada, daqueles que crentes têm raiva. Tem um pessoal que gera raiva, gente. O pessoal que é ativista de um monte de coisa. Eu não quero falar aqui de esquerda e direita, não quero falar de LGBT, não quero falar de feminista, não estou agredindo um ponto ou outro, eu estou falando de gente que, independente de que partido curte, aproveita, prova, sei lá, independente de questão de opção sexual, que é o que dizem, né, que há uma opção. Eu falo que existe macho e fêmea, mas coloco essa questão. E eu não estou falando de grupos específicos, estou falando de pessoas. Pessoas que têm uma visão e hoje gritam isso o tempo todo. E tem de toda a área, de toda a classe social. Gente que fala que hoje a desgraça da sociedade somos nós, a igreja. Que fala que o problema é a religião judaico-cristã. Que isso está desgraçando a sociedade. E tem que acabar com esse conceito de família, tem que desconstruir tudo isso. E essas pessoas atacam a gente descaradamente. E isso gera, às vezes, raiva na gente, como pessoa, como ser humano. Então, meu Deus, o que a gente fez? Né? O que a gente está fazendo? Está prejudicando, está acabando com a sociedade. Olha tudo que a igreja faz, era quanta gente transformada que era coisa ruim, mas que agora virou coisa boa na mão do Senhor. Quanta gente tinha uma vida toda perdida que atrapalhava a sociedade, mas que hoje está diante de Deus e vive uma vida íntegra. Que mal a família faz para a sociedade. Porque tem que ser desconstruída, quando é a base dela. E essas pessoas às vezes geram irritação na gente, a atitude que elas têm. Eu falo deles que são ativistas que vão contra, que fazem questão de protestar contra a família, contra a igreja, que acham que a gente é que é o problema. A minha família é o problema. Eu, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Essas pessoas são o problema. Tudo a gente está fazendo mal para os outros. O que isso está desgraçando a vida dos outros? E às vezes gera um sentimento na gente ruim. Pois é, o Senhor está olhando para essas pessoas. Ah, mas pelo amor de Deus, a gente persegue a igreja do Senhor. Mas eles falam contra Deus. Eles falam contra o Evangelho. Eles falam que a desgraça da sociedade é a igreja do Senhor. Essas pessoas não têm salvação, não. Pois é. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos. A gente não olha na mesma direção dele várias vezes. E o Espírito Santo está indo parar sobre pessoas que já falaram muita coisa contra o Senhor. Como eu disse lá em 1993, ele resolveu parar sobre alguém que falava que pastor era ladrão, crente não falou. Ele me alcançou. Ele resolveu desconsiderar as besteiras que eu falava para trabalhar para mim com amor. E ele tem feito isso para as pessoas também. Eu quero te desafiar a acreditar num Deus que olha para esses que não merecem, na nossa concepção, perdão. Esses que afrontam o próprio Deus. Mas ele olha para eles também. Quando Jesus morreu na cruz, pensou neles também. E falou, eles não sabem o que fazem. E quando a gente olha esse capítulo 9 de Atos, acompanhe aí comigo, por favor. Ele vai falar sobre Saulo de Tarso. O cara era ruim. Eu sei que isso é até ruim, tá? Mas carioca falar ruim é ruim de falar, né? A gente fala é ruim. Atos 9 diz aí que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor que vinha do céu. Dá para entender? Ele estava indo para a cidade de Damasco, quase chegando na cidade, de repente acendeu aquela luz diante dele, uma luz que veio do céu, cegou o cara na hora. E diz ali que ele ouviu uma voz do céu. O texto
texto vai falar que as pessoas que estavam com ele lá, no versículo 7, quem estava com ele foi espantado, não viu a luz, mas também ouviu a voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, apavorado, falou: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, o cara, naquela hora, desesperou. Ele disse: Senhor, o que só quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te. Já estava no chão, já tinha tombado quando ouviu a voz. Falou: Levanta-te e entra na cidade, lá que será dito que te convém fazer. Diz que o pessoal também ouviu a voz, não viu a luz, mas ouviu aquela voz do céu, tremeram também. Saulo foi levado por aqueles homens para dentro da cidade, e quando ele estava lá dentro da cidade, ele ficou 3 dias lá, cego, sem enxergar nada. Se esperava que ele estava por aquilo que ele viveu, ele não comeu nem bebeu durante esses 3 dias também. O Senhor tratou com ele aqueles 3 dias. Naquele período que Deus estava tratando com ele, Deus deu um sonho a ele, uma visão, na verdade. Eu até falei isso em casa, foi muito engraçado, né? O cara estava cego e teve uma visão. O que Deus não falou do ouvido? O ouvido ele estava. Mas Deus foi lá e deu uma visão a ele. Ele cego, mas estava vendo as coisas espirituais. E Deus mostrou para ele um homem entrando na casa onde ele estava, botando a mão na cabeça dele e orando por ele para ele voltar a enxergar. Deus dá aqui seu nome, o nome do cara era Ananias. E aí Deus vai lá do outro lado e vai visitar esse tal de Ananias, irmão nosso, crente, temente ao Senhor. Mais uma vez eu te digo, olha como é difícil a gente olhar na mesma direção que o Senhor olha. Havia um certo Deus, um cara chamado Ananias, cheio de intimidade com o Senhor. Quando o Senhor chegou, veio conversar com ele, foi na boa. O Senhor chamou Ananias e ele falou: Fala aí, Senhor, estou aqui à disposição. Olha aí, versículo 10. E havia ainda mais um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Em visão, mais uma vez, o Senhor apareceu e falou: Ananias. E ele respondeu na hora, ele disse assim, tinha intimidade com Deus. Ficou desesperado. Meu Deus, o que ele está falando? Ficou igual Samuel. Samuel. Fala de quem que foi? Está perdido. O cara tinha intimidade com Deus. Homem de Deus, discípulo do Senhor. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Não era qualquer, não, era um cara temente a Deus, servo do Senhor, que tinha intimidade com Deus. E quando Deus falou com ele, ele não conseguiu olhar na mesma direção do Senhor. O Senhor falou com ele: Levanta-te, versículo 11. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quando ele falou: sai, levanta, vai à rua direita, procura a casa de um cara chamado Simão, tranquilo, mas você vai procurar lá um cara de Tarso, um cara chamado Saulo de Tarso. Por quê? Ele esperou o Senhor acabar de dar a ordem, falar do que tinha acontecido, mas ele vai e responde para o Senhor e fala: Senhor, peraí. Versículo 13. Senhor, há muito que eu ouvi acerca desse homem. Quantos mais ele tem feito aos teus santos de Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Resumindo, é coisa ruim. Disse-lhe, porém, Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E aí, versículo 17 diz: e Ananias foi. Entrou lá para casa, falou com Saulo, já chegou chamando: Saulo, meu irmão. Ele já atendeu, aceitou. Eu não sei se ele curtiu um pouco a parte que o Senhor falou: vou mostrar para ele quanto ele tem que sofrer. Ele falou: agora sim, agora eu vou. Né? Ou se simplesmente ele entendeu, Deus falou, Deus sabe o que está fazendo, e já chegou chamando Saulo de irmão. O que eu quero te dizer? É difícil para a gente olhar na direção de Deus, entender esses pensamentos de Deus, buscar essas pessoas e falar: meu Deus, como assim? Gente ruim, sangue ruim, que a vida toda foi ruim, né? Uma pessoa com esse sentimento ruim dentro do coração mesmo, cabra ruim. Mas Deus olha para essas pessoas também. E Deus olhou para Saulo e escolheu Saulo. Ele saiu um vaso escolhido dele. Eu escolhi. E eu vou usar. Mas tem gente, se Deus falar para a gente que vai usar, a gente dói. Eu vi um vídeo pouco antes de sair de casa hoje, Ludmilla, falando que estava com uma célula na casa dela. Big célula, é o nome. Está lá pregando a palavra. Uma pastora que está lá ajudando, não sei o que, você fala assim:
Estou falando que o negócio é bom, que não é. Não estou falando nada. Deus está agindo no prato seco. Deus vai trazer pessoas até a gente, ou vai nos levar até pessoas que quem olha fala assim, duvido. Isso aí é coisa ruim, cara. Isso aí não presta não, mas Deus vai alcançar fora. A gente tem alguns por aí que foi modinha. Passaram pela igreja, cantaram, voltaram. Tem gente que já foi, já voltou, fez escândalo por causa do filho do pastor, foi embora. Um monte de gente assim, quando conhecido. Mas tem gente que veio de pouco. Tem gente que veio e está transformado. Tem um camarada que eu vi uma vez que me assustou, eu estava vendo um programa que era. Pô, na madrugada, esse cara falava, vem comigo, já sei isso aqui. O programa que passava de madrugada, sempre tem de madrugada. Eu vendo o programa e foram negócio da Cracolândia. E encontraram lá o cantor, o tal do Vaguinho, que era do pagode, não sei o quê. O cara se converteu, olhava meio esquisito. Mas chegou lá, estava ele lá pegando, ele estava lá filmando. Ele não estava lá junto com a equipe que foi, era a equipe de um programa que chegou e encontrou o cara lá, falando de Jesus do lugar. Tem gente que muda de verdade. Tem gente que quebra a nossa cara. Tem gente que tem que dar o braço para você. E aí a questão é, o nosso Deus olha para essas pessoas que afrontam, que vão contra, que falam mal, que acham que sabe o que Deus quer, que fala que a gente aceita, que está ensinando a mentira, que está toda igreja evangélica que está levando as pessoas roubando o dinheiro de todo mundo, falam um monte de coisa, mas o Espírito Santo tem pairado sobre algumas vidas, que já falaram muita coisa, que já foram para a internet e sentaram mais da gente, que já acusaram de um monte de coisa, mas que nesse período de pandemia, o coração tem quebrado, que nesse período viram a nossa reação. Tem crente por perto. Todo mundo hoje convive com crente no Brasil. E viram a reação do crente diferente da reação do ímpio. Na hora que o Covid bateu na boca. Na hora que o desespero começou a tomar conta. Começaram a ver até algumas pessoas que não tinham medo de morrer, porque sabiam que ia para o céu. A vida está comprometida com o Senhor. Começaram a ver que essas pessoas tinham uma fé que não dava para se explicar. E quando um parente ia para o hospital, o que fazia, ao invés de ficar chorando desesperado, era ir lá acusar e falar, gente, ora para o teu pai, ora para o fulano. E a gente cai dentro da oração, os crentes estão gerando isso direto. E daqui a pouco vem aquela pessoa que entrou com tanta idade e fala, meu Deus, como sobreviveu? Dona Carmozina está lá, quantos anos? 92, pegou Covid. Estava lá, foi uma gripe para ela. Ué, Tiago está aí, tá, Tiago? Está perto, viu? Estava ruim o negócio. Mas o Senhor foi ouvindo as nossas orações. Você acha que as pessoas não estão vendo isso? Gente dura, que falou tão mal, que falava que era todo mundo charlatão. Teve um camarada que chegou na internet e começou a falar: cadê aqueles pastores que pregam a cura? Por que não sai curando todo mundo agora? Por que não vão nos hospitais e cura todo mundo? Um monte de gente foi curada. Teve gente que foi pela medicina, teve um monte de gente que foi pela oração. O pastor Júnior está aí. Estava para ser entubado no dia seguinte, a igreja orando, a igreja do Senhor orando. E no dia seguinte, quando pensaram que entubar, devolve para o cara, porque não tinha mais nada. 70% do pulmão estava tomado, no dia seguinte não tinha mais nada. Como assim? Foi cloroquina? Hidroxicloroquina, azithromicina, ivermectina, todo mundo já sabe o nome. Foi isso? Não. Da noite para o dia, o cara era hoje. Deus fez. E você acha que as pessoas não estão vendo isso? Tem muita gente que já abriu a boca, que já falou demais. Muita gente que já afrontou a Deus, a igreja dele, talvez até você, talvez tenha gente assim dentro da sua casa. Que quando você chamava para vir, falava um monte de absurdo. Mas nesse tempo, querido, a carne dele também entendeu. Nesse tempo, essa pessoa também sentiu medo de morrer. Nesse tempo, as pessoas começaram a olhar para Deus de outro jeito. E quando o coração está contrito, quebrado diante do Senhor, Deus não resiste. Quando o coração desse de pedra se quebra diante de Deus, o Espírito Santo de Deus ele se move. E ele vai lá no lugar mais improvável, vai pousar sobre essa pessoa e Deus começa a tratar. E assim como Deus deu a visão a Paulo, a Saulo, né? Deus pode dar essa pessoa também. Termino aqui com o meu último exemplo. Nós tínhamos uma pessoa aqui na igreja que orava muito pela sua esposa, e a gente orou durante muito tempo, você não lembra disso. A gente tinha um alvo de alcançar a família nessa rua aqui do Rio Bravo.
E era uma luta para alguém se converter. E Itália Machado lembra disso. E a gente orava pedindo ao Senhor. E aí um rapaz, eu acho que é rapaz, a impressão que ele é mais novo do que eu, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Ele começou a vir à igreja, ele aceitou Jesus. Alan, e a gente estava falando aí durante muito tempo, ele vindo, passava uma situação complicada na família e tal. E a gente orou muito tempo pela vida. Como é que é o nome da esposa? Michelle. Né? E a gente orava muito pela Michelle. A Michelle era totalmente contra. Ela não queria saber, a gente não queria saber da igreja. A gente orou. E ela era difícil. O pessoal fazendo discipulado ia até lá na casa, e a gente tentava, marcou culto lá, e ela era redia. Mas a gente orando, e um dia, o mesmo Deus que acendeu um farol na cara de Paulo, o mesmo Deus que falou com ele, falou: rapaz, tu é maluco? Por que tu está me perseguindo? Por que, Senhor? Qual sou eu, Jesus? Por que você está me perseguindo? Perseguindo a igreja, está me perseguindo, cara. Tu é louco? Vai dar ruim para você. É isso que ele falaria hoje. Ele falou: difícil coisa para você é recalcitrar contra os aguilhões. Falou difícil, mas hoje vai dizer: rapaz, vai dar ruim. Tu está se metendo com a minha igreja, está me perseguindo. Deus bateu de frente com ele. E aí o Senhor apareceu para ele numa visão que falou com ele. O Senhor foi lá buscar a Michelle lá na casa dela e falou com ela no sonho. E ela começou a ter um sonho, não, Deus falava claramente nela, e ela começou a curar. E ela começou a mandar mensagem, começou a ter contato, e ela pegou o coração do Senhor também. Tem hora, Deus entra na batalha, o Espírito Santo começa a parar sobre aquele lugar. A gente ora e parece que não está. É improvável. A gente não vê possibilidade, mas o Senhor começa a trabalhar. E quando o Espírito Santo começa, ele quebra o coração. Se ele contar um coração contrito, ele entra e ele faz a obra. Eu quero te pedir em nome de Jesus: não desconfie, não puxe a pé para trás, não jogue contra. Posso te pedir só isso? Que você creia em Deus. O Senhor, ele faz esse processo que para a gente é confuso, mas para ele não é. Eu creio que o Senhor tem olhado para pessoas também que foram contra a fé durante muito tempo, que falaram muita besteira, talvez coisas que te magoaram também, que te entristeceram muito, e que você hoje até se sente intimidado de falar alguma coisa com medo do que você vai ouvir. Lembra do que eu falei de mim? Durante muito tempo as palavras não entravam, o coração era de pedra, mas quando o coração quebrou, as mesmas palavras começaram a surtir efeito. Talvez esteja na hora de você voltar a falar. E o Espírito Santo tem pairado sobre o teu lugar. Espero em Deus que ele esteja lá sobre a sua casa. Espero em Deus que ele esteja lá sobre a casa dos meus pais, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, da minha família. O Espírito Santo está pairando sobre lugares improváveis, aonde a gente não vê nada de valor. Só que o nosso Deus, ele age assim. Sabe por que ele age assim? Porque os pensamentos dele são mais altos. Sabe por que ele age assim? Porque ele é como aquele artista extremamente talentoso, que para ele fazer uma obra de arte não depende em nada daquilo que está do outro lado. Já viu aquele cara que é doido, o cara que tem um talento nada, que ele olha para um negócio assim, vê um galho morto lá jogado, ele olha para aquele troço, parece que congela, quem está em volta fala: o que, cara? Não está entendendo nada, mas o cara leva aquele bagulho para casa, um troço sem forma, sem jeito, que ninguém usaria para nada, para queimar. Ele leva para casa e começa, e ele pega daquilo que não tinha nada e ele faz uma obra de arte. O Senhor é assim. Ele olha qualquer galho torto nessa vida. A gente cantava, né, a musiquinha lá, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador veio uma flor e ele faz uma coisa bonita, que é o que ninguém nada. O Senhor não depende de nada da pessoa que ele olha. Ele pega uma terra sem forma, vazia, trevas, e ele faz um mundo maravilhoso como esse que a gente conhece hoje. Na verdade, bem melhor do que a gente conhece hoje. Porque hoje os rios estão poluídos, os mares estão poluídos, os lugares estão devastados, a floresta já foi queimada, né? Mas quando ele fez era tudo perfeito. Ele cria aquilo ali, quando ele vai falando que haja isso, que haja aquilo, que a terra produz as árvores com suas sementes, né, com as frutas, e produz os animais. Ele começa a ficar imaginando a cena, tudo brotando assim. Deus é aquilo que não tinha forma nenhuma, que era negro e trevas, que não tinha nada, que era vazio. Ele formou esse mundo. Deus pega
qualquer porcaria que se acha por aí, as coisas que não são, as coisas loucas desse mundo, e ele usa para confundir as coisas sábias, para confundir os que acham que são alguma coisa. Deus ele tem olhado para pessoas que a gente talvez não olha tempo, mas ele está disposto a olhar e fazer. Por quê? Porque ele não depende de nada que tenha nesse lugar, nessa pessoa. Ele só depende da criatividade dele, da inspiração dele, da habilidade dele, que é tremenda, ele é talentoso demais, das ferramentas que ele tem. Opa! Aí a gente entra. E Deus faz daquilo que não é nada, de qualquer garoto uma hora mais. A única questão é essa. Ele tem a inspiração, a criatividade, o talento, a habilidade para pegar e transformar e moldar do jeito que ele quer, mas ele usa ferramentas. E aí, a gente pode trabalhar. Aí, nós que somos as ferramentas dele, porque quando ele quer usar, quando ele quer abençoar alguém, ele tem que usar alguém, não é isso? Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Ele usa pessoas para salvar pessoas. É nessa hora que a gente pode trabalhar, porque a ferramenta somos nós. Deus não depende de nada quando ele olha para a pessoa, do local que ele quer mudar, mas ele depende da gente que é ferramenta. Eu quero desafiar você a acreditar que Deus pode fazer o impossível, acreditar que Deus pode pegar aquele que está vivendo acorrentado, cercado por demônios, atormentado, sem sossego, sem paz, vivendo preso a algo que não consegue se desprender, vivendo largado, do jeito que o demoniado em Gadareno vivia. Deus pode salvar. Eu quero desafiar você a acreditar que Deus pode salvar aquele que se opõe à igreja, que se opõe à obra de Deus, que fala mal do Senhor. O nosso Deus pode salvar, porque Ele tem habilidade para isso, Ele tem inspiração para isso, Ele tem criatividade para isso, mas Ele quer usar as ferramentas dele. Se a gente duvidar, vai ser igual a ferramenta que foi usada para atrapalhar o trabalho de Deus. Mas se a gente acreditar, amado, não tem impossível para o nosso Deus. Eu quero te desafiar a crer no improvável, a olhar de novo para aquelas pessoas que você já nem olha mais, que você despreza, que você descarta. Esse daí não tem jeito. Mas olhar e ver esse Espírito Santo tem pairado. Eu desafio você a sondar e de repente avançar de novo no convite. Eu desafio você a orar por essas pessoas e ver se esse Espírito Santo ainda consegue quebrar corações. Eu desafio você a acreditar, mesmo que você não tenha mais coragem de falar, mas que diz: Senhor, fala com essa pessoa, e que Deus mande os sonhos dele, as visões dele, as luzes na cara que ele manda, que o Senhor traz para a pessoa direto, mas não duvide do que Deus pode fazer. Amém? Se coloca de pé, por favor. Quero chamar o tomado do louvor para cá. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero te desafiar a ter uma atitude de fé hoje. Eu quero desafiar você a ter uma atitude de fé. Eu quero desafiar você a orar para alguém específico hoje. Nesses casos, deixa eu até orar por dois: o Gadareno e o Saulo. Alguém que você olha, talvez na sua família, e você fala: meu Deus, mas está afundado na bebida de um jeito, está quase morrendo de cirrose, está lá com o pulmão tomado pela nicotina, está envolvido no mundo das drogas, a gente já não sabe mais o que fazer. É meu primo, é meu sobrinho, está lá envolvido nas drogas, todo mundo sabe, já foi ameaçado de morte, está jurado por ser amante, para você ver. Não tem jeito. Tem. O nosso Deus tem jeito. Vamos pedir para o Espírito Santo parar sobre essas vidas? Você tem algum salvo também que você conhece? Alguém que afronta, que fala mal da igreja, que fala mal de Deus, seu pastor, que fala sem nem me conhecer, mas fala. E de repente tem um motivo que fala mal de mim também, sei que eu sou chato, mas fala de coisas que são injustas, que fala de Deus de uma forma horrível, que fala de escadaria que vai ter Deus, que Deus nada, não existe céu, não existe inferno, não existe diabo, se é coisa que não está mandando na sua cabeça. Você conhece alguém assim? Vamos pedir Espírito Santo para pairar nessa casa. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. A gente desafia a fazer até mais. Se você quiser, ainda tem papel, pedido de oração, tem caneta também. Tem mais 3 por aí. Se você quiser colocar esse nome na caixa de oração, eu vou orar direto por isso.
Quero te desafiar a crer. Quero te desafiar a profetizar. Receba a unção do Deus de amor que está nesse lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito de Deus. Pode apresentar essa pessoa, Senhor, sobre o meu ser. fala, Senhor, quero dividir com fulano. Senhor, parece impossível, mas eu sei que o Senhor salva. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Apresente esses nomes ao Senhor. Estenda sua mão agora, se você sabe a direção onde a pessoa mora. Vamos pedir ao Senhor para visitar esse lugar, o Espírito Santo fará sobre a vida deles. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer. Quando nosso Deus presente está. Aleluia. Glória ao Senhor. Peça com fé, esse Deus pode tudo. Vai acontecer na sua vida também, na sua família também. Hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé, mais uma vez, vamos lá. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer. Quando nosso Deus presente está. Aleluia. E cada posso viver. Não duvide a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Vamos nos estender no escola, vamos orar. Estenda essa mão na direção dessa pessoa. Pai, o Senhor sabe se onde estão os salvos, onde estão os gadarenos. Aqueles que cada um aqui tem para apresentar para ti, aqueles que são difíceis, que são impossíveis. Aqueles que nós olhamos na nossa família, Senhor, na nossa vizinhança. E nós vemos assim, Senhor, tanta dificuldade, Senhor, parece que nunca vão mudar. Parece que não tem jeito, Senhor, mas nós cremos no Deus que não conhece o impossível. Nós clamamos em Teu nome, Jesus. Nós profetizamos, Senhor. Oh, Deus, um tempo orado por mim, Senhor. Parecia impossível. Ninguém acreditava, Senhor. Mas eles acreditaram, Senhor.
que a tua palavra, Senhor, gere efeito, Senhor, surta efeito. Que vida esse reino diante do Senhor, Deus, nos ajuda a crer, Senhor, para que sejamos ferramentas bem usadas pelo Senhor, Deus. E que o Senhor transforme essas vidas. Oh, Deus. Eu creio que no meio das nossas famílias, Senhor, tem vários escolhidos também, Senhor. Eu creio que entre os nossos, Senhor, tem gente que vai sofrer pelo teu Evangelho, mas vai viver a tua obra, Senhor. E vai ser bênção na vida de muito mais gente do que a gente pode ser, Senhor. Eu creio que isso escolheu pessoas que hoje a gente não entende, mas pouco importa aquilo que a gente entende. A gente não sabe de nada, Senhor. Quem sabe é o Senhor e nós queremos te obedecer. Então que o Senhor salve, Deus, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, Senhor. Seja o alvo alimentinho das drogas, Senhor, pornografia, não importa, quebra essas correntes, Senhor. Que a religião não aprisione mais, mas que a verdade liberte em nome de Jesus. Faz tua obra, Espírito Santo, nós cremos. Tudo que o Senhor precisa é isso. Nós cremos, Senhor. Tuas ferramentas estão aqui à tua disposição. Faz a tua obra de arte, Senhor. Nós nos entregamos à tua vontade. Nos ajuda a olhar na direção que o Senhor está olhando, Senhor. E em nome de Jesus, salva essas vidas, Senhor. Glorifica o teu nome. Que haja conversão e mudança, Senhor, em nome de Jesus. A tua igreja crê, a tua igreja espera, a tua igreja vai quando o Senhor mandar. Estamos aqui, Senhor, prontos para te obedecer. Eu sei que é isso que o Senhor espera de nós, Senhor. Faz os teus milagres, Senhor. Que esse ano nós possamos escolher essas vidas improváveis, para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio. Se você quiser, anota esses nomes ali no pedido de oração, coloca na caixinha. A gente vai continuar orando no Espírito Santo de Deus. Ele vai resolver com essas pessoas, porque Ele pode, porque Ele quer, Ele sabe o que Ele pode fazer, Ele sabe o que Ele quer fazer, e Ele sabe o que Ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Talvez tenha alguém aqui, eu não acompanhei todo o público, mas quem sabe você está precisando dessa transformação na sua vida também. Não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas se tem, eu quero te dar essa chance de entregar sua vida para o Senhor. Eu creio que Deus pode fazer na tua vida, eu creio que Deus pode salvar, transformar a sua vida, a sua família, eu creio nisso. Eu tenho visto